meus amados. Hoje, dia 16 de novembro de 2024, sábado, da 32ª semana do Tempo Comum. Evangelho segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo: numa cidade havia um juiz que não temia Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz pedindo: faze-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo o juiz se recusou. Por fim ele pensou: eu não temo a Deus e não respeito homem algum, mas esta viúva já está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça, para que ela não venha agredir-me. E o Senhor acrescentou: escutai o que diz este juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhe fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Queridos irmãos e irmãs, aqui o próprio evangelista nos fala a respeito do que Jesus queria dizer com esta parábola. É uma parábola que, como eu digo, às vezes, né, certas passagens do Evangelho são tão claras que não necessitariam nenhuma explicação. E isso se encaixa perfeitamente nesta passagem. Então você vê que São Lucas inicia a perícope de hoje, a passagem de hoje, com a seguinte frase: Jesus contou aos discípulos, portanto, aos seus seguidores, uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir. Então, aqui o Senhor nos ensina que não há nada mágico na oração. Na cabeça de algumas pessoas, talvez por causa de um misticismo que ela traga dentro de si, parece que existe algo mágico nas orações. Então eu faço tal oração e buf, já acontece. Não, não é isso. Muito pelo contrário. Aqui, São Lucas fala claramente que o Senhor disse da necessidade. O que é necessidade? É aquilo do qual eu não posso ficar sem. Então, da necessidade de rezar sempre. Então, o seguidor de Jesus Cristo, ele é chamado a estar sempre em oração e nunca desistir. Eu já comentei inúmeras vezes que o cristão verdadeiro, ele não desiste, nem diante das suas fraquezas e nem diante das fraquezas alheias, mas muito pelo contrário, ele permanece firme. Então, esta pequena parábola fala exatamente desta mulher, uma viúva. Gente, precisamos entender uma coisa. Quando nós falamos viúva na época de Jesus, é diferente da viúva de hoje. Hoje, a viúva, muitas vezes ela tem uma aposentadoria, tem como viver porque às vezes trabalhou, ou recebe a aposentadoria do marido, de alguma forma. Na época de Jesus, não. Era basicamente a mulher que não tinha, claro, não tinha mais marido, mas ela era abandonada. Porque segundo a cultura, por isso a cultura judaica, por isso que Jesus entrega a mãe dele para João cuidar no final do evangelho, lá na crucificação. Por quê? Porque segundo a cultura judaica, a mulher viúva não podia ficar sozinha, ela tinha que estar ao cuidado dos filhos. Ora, se ela não tivesse mais filhos, alguém da família teria que cuidar dela, senão ela ficaria totalmente abandonada. Por isso a preocupação de Jesus. Voltemos aqui à parábola. Então, esta mulher aqui diz que é uma viúva. Então, ou seja, não tinha nem um homem a favor dela. Por isso que o juiz nem dá muita atenção para ela. Ela insiste, ela vai, ela pede, mas ela não desiste, mesmo sabendo que o juiz é injusto. O texto diz que é um juiz iníquo, ou seja, um juiz injusto, que não temia Deus e não temia absolutamente ninguém. Né? E aí ela vai, ela insiste, de tal forma que o juiz, sabe, tipo assim, olha, para eu ficar livre dela, para ela parar de atormentar o meu pensamento, porque toda vez que eu chego ela está aqui na minha porta.
Eu não temo a Deus, eu não temo ninguém, mas eu vou atender essa mulher antes que ela parta para a ignorância, né? Então, claro que aqui ele sente, né? Vamos dizer, ele fala, né? Esta viúva está me aborrecendo, vou lhe fazer justiça, mesmo ele sendo injusto, para que ela não venha a agredir-me. Então, a preocupação dele não era no fundo com ela, era com ele mesmo. Aí ela está enchendo a paciência, uma hora ela vai partir para a violência, para a ignorância, então eu já vou atendê-la para que ela não faça nenhum mal para mim. E mesmo ele sendo injusto, ele foi justo, não sabemos exatamente qual era a demanda, qual era o pedido da mulher, mas o fato é que dá a entender que este juiz fez justiça, mesmo sendo uma pessoa injusta. E aí Jesus faz a pergunta: escutai o que diz esse. Ele primeiro afirma: escutai o que diz esse juiz injusto. Ora, se ele que é injusto, ele fala, eu vou fazer justiça por essa mulher por causa da insistência dela, porque ela já está me aborrecendo com essa insistência. Aí Jesus fala, aí sim ele vai fazer a pergunta: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? E Jesus fala: eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Então aqui, Jesus fala de dia e noite gritando, então, ou seja, uma oração constante. É importante isso. Algumas pessoas já passaram por uma experiência de orar durante muitos anos. Eu orei 10 anos pela conversão do meu pai. Santa Mônica orou 10 anos pela conversão de seu filho Santo Agostinho. Aliás, 30 anos. Santa Mônica orou 30 anos pela conversão do seu filho. Então não existe nada de mágico. Paremos com essa história de que, se eu rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, se eu rezar um credo, que oração que é bom para isso, que oração que é bom para aquilo. Gente, toda oração que nasce verdadeiramente do coração. A oração tem que nascer do coração. Por quê? É um grito, como dizia Santa Teresinha, do Menino Jesus, é um grito da alma, um grito de confiança da alma em relação a Deus, né? Rumo a Deus, vamos dizer assim. E aí o Senhor termina fazendo uma pergunta que deve ficar no nosso coração hoje. Ele pergunta: mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Porque o que nós percebemos é exatamente isso. As pessoas, mesmo entre os cristãos, têm uma fé tão fraca que qualquer coisa que acontece, ou a pessoa faz uma oração e não é atendida, ela abandona a fé. Talvez você conheça gente que é assim. Gente que até começou animado na igreja, fez um encontro, sei lá, um acampamento, num final de semana ali, teve uma experiência profunda com o amor de Deus, com o Espírito Santo, saiu assim, né, aquele fogo, como eu brinco, mas era um fogo de palha, queimou, imediatamente acabou, porque a hora que começaram a aparecer as dificuldades, ao invés da pessoa intensificar a vida de oração, se aproximar mais de Deus, ela começou ao que, que adianta ser de Deus? Olha, eu estou vivendo pior do que antes, eu estou com mais dificuldade, estou com mais luta, não sei o quê. Não entendeu nada. Então, é por isso que o Senhor pergunta: será que ele ainda vai encontrar fé sobre a terra? Porque o jeito que as pessoas andam querendo pura e simplesmente resolver os seus problemas, e quando não resolvem ali de forma imediata, como eles querem, sem esperar, acabam desistindo, falando mal de Deus, falando mal da igreja. Não, é preciso que nós aprendamos que esta parábola nos ensina, que nós insistamos dia e noite, sabendo que o Senhor virá em nosso socorro. E, Senhor, diante dessa palavra, nós pedimos mais uma vez a graça da fé. É a fé que nos leva à confiança. Este clamar dia e noite, Senhor, é sinal da confiança de um filho que espera o socorro, o auxílio do seu Pai, sabendo que o Senhor vai vir em nosso socorro quando for o momento justo, não o momento que eu quero, Senhor. Muitas vezes também nós precisamos aprender a esperar. Nós queremos as coisas do nosso jeito, no nosso momento, e é preciso, Senhor, que nós aprendamos a aguardar o teu momento, porque o teu momento é o momento certo, é o momento justo. Mãe querida, mais uma vez pedimos a tua santa intercessão, suplica por todos nós, suplica de forma especial pelo Brasil. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres,
e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E que desça sobre você, meu irmão e minha irmã, pela intercessão da Virgem Santíssima, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém.